Graça e a paz de Cristo que nos guardou, nos protegeu nesta noite, que descansamos também, possa lhe abençoar no momento da palavra, trazendo ao nosso coração, aquilo que o Espírito quer dizer à igreja, e que Ele, ao dialogar contigo, possa encontrar no seu coração um solo fértil, onde tem desejo de receber a semente e frutificá-la, dando frutos que permaneçam. Eu queria voltar um pouquinho nos nossos dias. Talvez hoje seja a última vez que eu falo disso, mas a Copa do Mundo acabou, né? E como diziam desde o início, ela foi a Copa das Copas, né? Para o Brasil, então, foi excepcional. Uma pessoa daqui colocou uma mensagem quando nós estávamos em Londrina, indo já para Bauru. Esse final de semana passado nós estávamos em 2 acampamentos, pregamos em Londrina, depois fomos para Bauru, pregar em Bauru no outro acampamento, em férias, julho, tem bastante por aí. E estávamos na casa dos meus pais e de repente começou o jogo, eu perdi um pouquinho no início. A hora que eu fui assistir televisão já estavam os 3-0, aí já estava 4, eu falei, meu Deus, né? Vai ser uma avalanche. E um dos irmãos aqui colocaram assim: e a Alemanha fez o 7º e descansou, né? Foi bem bíblico, né? E no 7º ela descansou, igual o Senhor fez toda a criação e no 7º dia Ele descansou. Foi um dos únicos comentários que eu curti, que eu achei interessante, que a minha esposa também achou muito diferente. E para nós, de fato e de verdade, a Copa do Mundo foi, se pudéssemos ter um nome, nesse quesito futebol, foi um vexame, foi uma humilhação para a seleção brasileira. A seleção brasileira quebrou 16 recordes dessa Copa do Mundo, todos eles negativos. Comecei a dar uma olhada em alguns ali, mas o resultado foi esse, 16 recordes negativos. E eu acredito que você, da mesma forma que eu, ou com alguns de nós, choramos bastante nesse dia. Choramos não só na terça, como também ontem. Talvez ontem nos alegramos porque levamos só 3 gols, né? E eu fiquei extremamente aliviado. Falei, nossa, estávamos ensaiando aqui e deu acho que 5, 8 minutos de jogo, eu não sei ao certo. Aí olhamos assim, veio uma aqui, 1-0. Falei, Brasil? Não, Holanda. Falei, de novo, o pesadelo 2, o retorno, né? Aí acabou só 3-0, então foi uma bênção para nós, estamos evoluindo. Logo, logo vamos chegar, daqui a pouco vamos pensar que somos Corinthians, né? Só perde um dia, empata e está achando que está ganhando. Desculpa, pastor. Mas o fato é que nós estamos extremamente decepcionados, não só com o nosso time, mas talvez decepcionados com o nosso Brasil, com a nossa política. E por que não dizer, vivemos nesse tempo decepcionando-nos. Existe, infelizmente, uma estatística que foi colocada em 2012, onde foi feito no Brasil uma pesquisa sobre quais são as entidades, os grupos que têm menos credibilidade no Brasil. E foi colocado os 3 P's ficarem em primeiro lugar. Primeiro, os políticos, descredibilidade total. Segundo, a polícia. E em terceiro, os pastores. Acredita nisso? Inclusive no ano passado, quando teve o gigante acordou, tinha um rapaz com uma placa no Rio de Janeiro, num dos lugares ali, dizendo, nós não precisamos de pastores, queremos professores. O que um rapaz está fazendo num cartaz contra pastores, de certa forma, num movimento, numa passeata, numa manifestação contra o governo? A descredibilidade, é o conceito, ou é o que nós estamos vivendo no tempo presente. Mas infelizmente não é só a seleção brasileira que nos desaponta, não é só os políticos que nos frustram, mas às vezes nós também nos decepcionamos com relacionamentos, né? Somos decepcionados dia a dia por pessoas. E muitas vezes, a maioria dos momentos que somos decepcionados são com pessoas que nós mais amamos. Pessoas da nossa família,
amigos nossos, pessoas da igreja, que nós aguardávamos ou pensávamos alguma coisa diferente, e de repente essas pessoas nos decepcionam. Eu me recordo no livro de Salmo, capítulo 49, no 41, versículo 9, quando o próprio salmista diz: até o meu amigo íntimo, aquele que comia comigo no prato, lutou ou voltou-se contra mim. O próprio salmista estava dizendo que no momento difícil o próprio amigo, aquele íntimo, o abandonara. Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Hoje parece que esse texto está bem razoável para se pensar. No Salmo de número 20, versículo 7, a palavra de Deus vai dizer que uns confiam em carros, outros em cavalos. E ele termina dizendo: mas nós confiamos no nosso Deus, a força do seu poder. Mas se nós confiamos, alguns não confiam. E parece que o povo que não confia em Deus, ou que não confia em alguém que tem credibilidade, é muito grande. E parece que nós também estamos dessa forma, estamos perdendo um pouco essa credibilidade, estamos perdendo, e o que chegamos à conclusão que não existe ninguém que não vá nos decepcionar. Você pode se decepcionar comigo, você pode se decepcionar com o pastor Daniel, você pode se decepcionar com a igreja. O fato é que nós hoje, da maneira que estamos vivendo, a gente pode se decepcionar muito facilmente. Eu queria colocar algumas coisas para você pensar. Por que a gente pode se decepcionar? Ou por que nós decepcionamos as pessoas? Primeira consideração, Romanos capítulo 3, versículo 12, Paulo vai dizer que não existe ninguém sequer que seja bom. Não há um justo sequer que faça o bem. Ou seja, nós somos maus. A palavra diz que nós nascemos no mal, nosso coração é enganoso. Então, nós temos uma visão errada da natureza humana, achamos que as pessoas são perfeitas e que nunca vão errar. Lê do engano, meu e seu. Nós somos maus. Então, uma visão errada da natureza humana. A segunda consideração que eu queria que você guardasse é que nós esperamos demais as pessoas. Por isso nos decepcionamos. Nós colocamos nela uma expectativa exagerada, da qual nem ela nos deu e nem fomos permitidos por nós mesmos colocá-lo. E aí as pessoas acabam não fazendo o que nós gostaríamos que elas fizessem, e aí nós nos decepcionamos. Expectativa exagerada. E a terceira consideração é que nós esquecemos que somos capazes de cometer os mesmos erros que os outros. Esquecemos que às vezes eu e você somos os próprios agentes de decepção. Talvez quando ficamos naquela proposta ou discurso dizendo: eles me decepcionam, eles fazem isso, eles fazem aquilo, já se perguntou: por acaso você também não decepciona as pessoas? Eu perguntei uma vez para um irmão, quando ele estava dizendo: eu estou decepcionado com a igreja. Ah, é? Estou. A igreja faz isso, a igreja faz aquilo, a igreja não faz isso, a igreja não faz aquilo, não faz aquilo. Aí eu perguntei para ele de forma muito carinhosa, é um grande amigo: você já parou para pensar se a igreja também não estaria decepcionada com você como ovelha e membro da igreja de Jesus? Porque nós achamos que todo mundo nos decepciona e nós não. Lê do engano também, somos imperfeitos e também erramos, também decepcionamos as pessoas. E o que mais me incomoda é o que a decepção gera no meio da sociedade. E não só da sociedade do momento, mas de toda a história da palavra de Deus, também nós temos isso. E a primeira característica que a decepção gera nas pessoas, ela pode gerar um resultado, um sentimento de ódio dentro de nós. Quantos de vocês, olhando para a seleção, levando 7-1, ah, se eu tivesse lá, ah, Felipão, ah, não sei o que, e aquela raiva do time adversário, esses alemães, isso, aquilo, a gente começa a ter esses resultados. Lá no Antigo Testamento, com Caim e Abel, foi assim. Ele decepcionou-se com Deus e, como resultado do ódio, matou o irmão. Creio que ninguém matou ninguém por causa do 7-1, né? Mas infelizmente o ódio começa a permear, e é uma legalidade que a gente tem dado por causa da decepção, muitas vezes. O segundo resultado é que a decepção pode transformar-se num ressentimento contínuo. Além de você ficar frustrado, amargurado, também pode lhe trazer ressentimentos. Foi o que aconteceu com Esaú e Jacó. Esaú viu aquela
desculpa o termo, palhaçada que Jacó fez junto à sua mãe para enganá-lo, e sabido daquilo ele ficou ressentido quase que a vida toda, e o coração dele só buscava matar. Ressentido, coração mau, coração que não podia ver. Acontece às vezes com a gente quando decepcionamos. O irmãozinho que te decepcionou passa na mesma rua sua e você vai lá e muda de lado, não quer nem ver. Mas aí a gente até naquele clichê gosta, mas você está com ódio, você não acertou essas coisas. Não, eu perdoei, mas eu não posso nem ver, e não sei, não quero. É sentimento. E o terceiro é que a decepção às vezes pode nos levar a um esgotamento relacional. E por causa de um esgotamento relacional, nós acabamos tendo uma descrença generalizada. Não acredito em mais ninguém. Mais ninguém. Futebol, Brasil, Neca. É só começar a Copa América, você vai ligar a televisão, vai assistir de novo. Mas o nosso sentimento é de descrença generalizada. Foi o que aconteceu com esses três. Com os políticos, com os policiais e com os pastores. Todos, como assim? E isso aconteceu lá com Jonas. Ele não acreditava em mais nada. Não queria crer em mais nada, porque ele estava decepcionado com o que aconteceu. E eu gostaria de convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Salmo. Eu gostaria que você lesse esse texto e grifasse na sua Bíblia. Salmo de número 22. Eu quero lhe dar três considerações muito simples e rápidas para você talvez canalizar sua confiança em Deus. Eu creio e acredito muito piamente que você sabe que Deus não decepciona ninguém, que você sabe que em Deus você pode confiar. Portanto, eu e você temos afirmações a respeito disso, mas parece que as afirmações elas vivem na era do diálogo ou da teoria, e quando é preciso na hora da vida, parece que isso não é tão verdade. E eu queria lhe dar algumas afirmações bíblicas para nós entendermos o que é confiar em Deus. Salmo de número 22, versículo de número 4 e versículo de número 5. Diz assim o texto, confira na sua Bíblia, risca se você estiver com uma caneta. Se alguém ao teu lado estiver sem Bíblia, compartilhe com ele também. Os nossos pais confiaram em ti, confiaram e o Senhor os livrou. A ti clamaram e o Senhor os livrou. Confiaram em ti e não foram envergonhados, ou confundidos, ou decepcionados, como talvez esteja na sua linguagem. O salmista aqui, ele está tentando cooperar quando vai falar um pouquinho sobre as suas explanações, quando ele vai falar sobre o que Deus tem feito na vida dele. Ele vai dizer com muita tranquilidade: os nossos pais confiaram em Deus e Deus os livrou. Os nossos pais confiaram em Deus, ele continua dizendo, e Ele livrou. E quando eles confiaram, nunca ficaram decepcionados. Então minha proposta para você, querido, porque o Salmo de número 25, um pouquinho para frente, exatamente no versículo de número 3, também vai dizer: com efeito, do que em ti esperam, ninguém será decepcionado. Decepcionados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Quem espera em Deus nunca é decepcionado. Quem confia em Deus nunca é decepcionado. Essa é a palavra que nós precisamos guardar no nosso coração. E eu quero lhe desafiar para você compreender por que a gente pode confiar em Deus. Por que você pode chegar no final do dia e falar: Senhor, obrigado. Mais uma vez o Senhor não me decepcionou. Talvez você fique nessa expectativa: Isaías, mas Deus nunca decepciona, eu não preciso dizer, o Senhor nunca me decepcionou. Isso seria retórico, pode ser, mas é uma confirmação para a tua alma, para o teu coração. Deus nunca me decepcionou. Eu queria lhe dar essas três afirmações. A primeira, abra a tua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 4, perdão. Deuteronômio capítulo 4. A primeira consideração que eu queria que você guardasse: por que confiar em Deus? Primeiro, porque Deus nunca desampara os seus. Vou repetir: porque Deus nunca desampara os seus. Vamos ver o texto de Deuteronômio capítulo 4, versículo de número 30 e 31. Confira na sua Bíblia. Quando estiveres em angústia,
e todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor, o teu Deus, Ele atenderás a tua voz. Então o Senhor, o teu Deus, não te desamparará, porque é Deus misericordioso, nem te destruirá e nem te esquecerá da aliança que jurou diante dos teus pais. A primeira coisa que você pode guardar no teu coração e confortar-se diante da palavra é essa verdade, que em tempos de angústia, tempos de aflição, voltando-se a Deus, Ele não decepciona. O Salmo 37, versículo 25, eu gosto muito, quando ele diz: eu fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um homem desamparado, nunca vi um justo desamparado, nem a sua semente mendigar o pão. Esse homem estava dizendo que em toda a sua história, em toda a sua vida, ele nunca encontrou alguém que pudesse dizer: Deus me desamparou, porque Deus sempre esteve com ele. E no restante do texto, capítulo 37 de Salmo, versículo número 28, ele continua dizendo: o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. E eu poderia fazer uma lista aqui de vários textos, das quais eu e você poderíamos dizer, poderíamos ler, poderíamos ser confortados da parte de Deus, dizendo: meu querido, eu nunca vou te desamparar, eu nunca vou te deixar sozinho. Com uma palavra mais jovial, eu nunca vou te deixar na mão. O problema é que às vezes nós nos esquecemos e achamos que Deus tem desamparado a gente. Numa visão talvez um pouco diversificada, quando nós somos afrontados ou quando nós recebemos um não da parte de Deus diante das nossas palavras, achamos que Deus nos desampara, achamos que Deus nos deixa longe, ou que Deus nos esqueceu. Eu gosto muito de usar, você tem computador, você sabe disso, que quando antigamente tinha, hoje os computadores são tão rápidos que eu já não vejo mais essa ampuletinha. Vocês lembram que no computador você mexia, aparecia uma ampuletinha assim, ela ficava virando e virando, a gente ia ali mexendo no computador, ela aparecia e ficava girando assim, dizendo para nós, a informação naquela ampuleta era que o computador está trabalhando. Talvez ele não está abrindo a página, não está mexendo, mas ele está trabalhando. E com Deus é a mesma coisa. Ele diz que não vai te desamparar e não vai mesmo. Porém, eu e você, por vezes, achamos que Deus esqueceu da gente. Eu queria que quando você tivesse sentimento, você olhasse e lembrasse do computador. Talvez você não esteja vendo, mas Deus está trabalhando. Talvez você não esteja enxergando com os teus olhos carnais, mas se você olhar um pouquinho com os olhos da fé, com as promessas que Ele tem feito a você, você vai perceber que Deus não desampara nenhum justo sequer. Mas a primícia para Ele não desamparar-nos, o próprio texto diz, nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos, no Salmo de número 9, versículo 10, o Senhor não desampara os que o buscam. E o próprio livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. E a pergunta para você, passarmos para o segundo momento: você tem buscado o Senhor? Você tem sentido o amparo de Deus na tua vida? Talvez falta-nos um pouco é buscá-lo. Falta-nos um pouco é: Senhor, cuida de mim. Senhor, vem ao meu encontro. O Senhor sabe, mas é tão bom nós ouvirmos que estamos precisando e nos colocarmos diante de Deus. A segunda característica que eu queria que você guardasse está em Isaías, capítulo 46. Se você puder abrir a sua Bíblia, Isaías 46. Esse texto para mim é encantador. Ele vai falar um pouquinho das divindades da Babilônia, Bel e Nebo, e no versículo de número 6 e 7 ele vai falar um pouquinho sobre como eles foram feitos e como eles eram carregados de um lado para o outro pelas pessoas. E aí no versículo de número 5, que é o texto que eu gostaria que você guardasse, a palavra diz assim: a quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Deus está perguntando para eles: por que vocês estão me comparando a esses deuses? Mas olha por quê. Vamos ler o texto.
Bel se encurvava, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar, são canseiras para as bestas já cansadas. Esses deuses, juntamente, se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Ouve-me, ó casa de Jacó, ó todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento, presta atenção nessa palavra, desde o nascimento, carrego e levo vocês no braço, desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs, ou até quando vocês tiverem cabelos brancos, eu vos carregarei, já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei, e eu vos salvarei. Deus fica indignado com o povo, por isso ele fala essa palavra a partir do profeta Isaías, porque eles estavam comparando o próprio Deus com essas situações, e Deus está dizendo, gente, espera aí, por que vocês me comparam com eles? Desde quando vocês eram no ventre, eu carregava vocês, agora eu continuo carregando vocês, e mesmo na velhice, é o que diz o versículo 4, continuarei carregando vocês. Isso não é lindo para a gente ouvir de Deus? E a segunda ideia que eu queria que você guardasse é que além de Deus nunca nos desamparar, quando for, quando é, e parece que tem sido continuamente necessário, Deus vai nos carregar no colo se for preciso. Isaías, mas eu me sinto tão só. Meu irmão, a palavra de Deus é que se for preciso Ele vai te carregar nas costas. Eu não tenho força para continuar, Deus vai pegar você no colo e vai falar para você no teu coração, te ajudei até aqui, meu irmão, diga Ebenezer. E esse Ebenezer vai te fortalecer com fé, com esperança, aquilo que te traz à memória, e vai fazer com que você compreenda que eu continuo ao teu lado e vou lhe carregar no colo. E eu me recordo lá em Isaías, no próprio capítulo 43, versículo 2, quando ele diz, quando passares pelas águas, eu estarei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, o fogo não te queimará, chama alguma arderá em você. Como alguém pode passar pelo rio e não submergir? Quando eu estou no colo de alguém, já viram isso? Quando você está andando com alguém no colo, pai, eu vou me afogar, o que o pai faz? Coloca o filho onde? Já viram isso na piscina, no rio andando? Passava riacho às vezes com meu pai nos sítios e ele jogava eu nas costas, só meu pezinho molhava, mas eu estava aqui, meu pai com água por aqui, mas eu estava bem, por quê? Porque meu pai me carregava no colo, me carregava nas costas. Essa é a promessa de Deus, daquele que não decepciona, daquele que não te deixa na mão, dizendo para você, meu irmão, fica tranquilo, parece que a água está te submergindo, Isaías está aqui, aquieta-te, acalma, eu vou carregar você no colo, é a palavra, é a promessa de Deus. E quantas vezes nós nos sentimos órfãos? Onde está, Senhor? Quantas vezes nós não ficamos aquietados, não conseguimos ficar tranquilos, por quê? Porque parece que esse mesmo sentimento que eu mencionei no início, na nossa introdução, onde nós não podemos confiar mais em ninguém, nós jogamos e transferimos para o próprio Deus, e dizendo, Senhor, por que me deixou? Aí a palavra de Deus para o teu coração é que Deus nunca te desamparou, meu irmão. Se você tem sobrevivido até o tempo de hoje, é porque muitos desses momentos, Deus andou lhe carregando no colo. Deus andou lhe pegando nas costas, jogando em cima, para você só molhar os pés para sentir que ali tem água. Mas Ele não deixou você submergir. Passou pelo fogo, se queimou, mas você estava nas costas, Ele não deixou você se queimar. É a própria palavra, quando o próprio Deus dizendo, se o teu pai e a tua mãe te abandonar, se a maior excelência de amor que você experimenta enquanto vida, enquanto ser humano, lhe faltarem, o Senhor lhe acolherá. Olha que Deus maravilhoso. Como não confiar, como não descansar, como não aguardar um Deus desse na nossa vida. E a primícia dessa declaração de amor de Deus, que Ele nos carrega no colo, está no versículo 5 do capítulo 37 do Salmo. Entrega o caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele vai fazer. Só que o problema é que a gente não quer entregar, sabe de que forma? Nós queremos carregar Deus no colo. Já percebeu que a gente faz isso às vezes?
O inverso é verdadeiro, mas eu e você carregá-lo no colo não é verdadeiro. Primeiro, porque Deus não precisa ser carregado no colo. E segundo, quando eu tenho Deus no meu colo, estou dizendo que eu tenho autonomia para levá-lo onde eu quero. E aí eu levo Deus para lá: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude aqui. Como se Ele fosse uma máquina de Coca-Cola, onde eu coloco uma moeda, um supermercado substancial, onde eu coloco, quero, pego, aí eu levo Deus aonde eu quero. Mas da mesma forma, a terceira ideia, é que às vezes eu não quero levar Deus em alguns lugares, então Senhor, o Senhor fica aqui, que aqui eu vou sozinho. Essa é a dificuldade que nós enfrentamos. Alguns problemas nós colhemos porque nós queremos carregar Deus. E Ele diz na sua palavra: eu quero lhe carregar. Eu tenho te carregado, nunca tenho falhado. E o livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 19, quando Deus diz assim para nós: eu quero fazê-los andar altaneiramente. E andar altaneiramente não é andar sem problemas, mas é andar acima dos problemas. Andar altaneiramente não é sofrer por causa das dificuldades, mas é estar acima dessas situações e poder ter um sentimento e uma compreensão deste momento que você está enfrentando. Por isso eu sugiro que eu e você nos lancemos nos braços do nosso Pai, se for preciso no colo ou nas costas do nosso Pai, para Ele nos carregar no colo. Mas até aqui Ele já tem te carregado. E a terceira e última consideração que eu quero lhe confortar o coração nesta manhã, é que você pode confiar em Deus. Capítulo 29 do livro de Jeremias, também risque esse texto na sua Bíblia, grife-o, escreva lá em cima na sua página, se você gosta de fazer isso. Se eu gosto, eu risco embaixo, e escrevo lá em cima o que eu gosto desse texto. Jeremias, capítulo 29, terceira e última consideração que eu queria que você guardasse, é que vale a pena confiar em Deus, porque Deus tem sempre o melhor para você. Diferente de uma seleção brasileira, que o melhor é por eles, pelo dinheiro ou algo assim, talvez pelo Brasil, pela nação, mas Deus sempre em tudo está pensando em você. Vamos ler o texto, Jeremias capítulo 29, apenas o versículo 11. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha que palavra que conforta a gente. Deus dizendo para o teu coração, para o meu coração, a seguinte expressão: meu irmão, confie em mim, porque eu só tenho coisas boas a seu respeito. Os planos que tenho sobre vocês não são planos de mal, não são planos ruins, são excelentes, para dar o fim que vocês desejam, procuram. Talvez você não esteja enxergando, talvez você consiga ocupar-se no ambiente que você está, mas como assim, se tudo isso é para o meu bem? Não consigo entender. Meu irmão, confia, porque Deus sempre tem o melhor para nós. O livro de Jó, capítulo 42, 2, o próprio Jó diz: sei que todos os seus planos, nenhum deles pode ser frustrado. Numa outra expressão de Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ou seja, em todas essas e em outras mais, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, vão dizer para mim e para você de que Deus sempre está no controle. Mas mesmo as coisas ruins, mesmo as coisas que outrora acontecem na nossa vida, Deus continua estando no controle, e se não era para o teu bem, Deus reverte pela graça dele e faz aquilo acontecer para o teu bem. Lembram de José? Eles tentaram mal contra ele. José, no finalzinho de Gênesis, fala isso com seus irmãos, mas Deus mudou e fez o que vocês queriam de mal para ser bênção na minha vida e eu poder ser bênção na vida de vocês. Isso é compreender que tudo coopera para o nosso bem. Isso é compreender que Deus sempre quer o melhor para nós, porque Deus não enxerga no micro, Deus enxerga no macro. Hoje, Isaías, mas eu não consigo entender como que isso pode fazer bem para mim. Fica tranquilo. Logo, logo você vai olhar para trás: agora eu entendi por que aquilo aconteceu e fez bem para mim hoje. Quero lhe contar uma história, duas histórias apenas para a gente encerrar. A primeira é que diz que um grande rei
gostava muito de caçar, e nas suas caças, ele gostava de caçar raposas, e num dos seus dias, ele usando a sua arma, ele atirou e estourou ali, deu um erro no calibre da arma, e acabou amputando o seu dedo do gatilho, deu um problema ali, e um dos seus dedos foi tirado, e ele ficou mal, chateado, voltou para o seu castelo e perguntou para um dos seus sábios: o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Eu estava só caçando, fazia parte, nunca aconteceu comigo. E esse sábio disse para ele: querido, fica tranquilo, Deus sabe de todas as coisas. Aí o rei, como às vezes eu e você fazemos: você está de brincadeira, né? Que isso aqui Deus que quis, Deus que fez, Deus que permitiu. Aí esse rapaz, por causa da fúria, levou o seu sábio para a cadeia. Falou: você vai ficar preso porque você não disse o que eu gostaria que você dissesse. E esse senhor foi de novo caçar alguns outros dias, melhorou, saiu no mato para caçar raposa. E quando ele estava junto ali, caçando, e quando vai caçar raposa tem que ficar sozinho, quase que sozinho, meio só um ou dois ali e tal. E ele foi infiltrando-se na mata, e quando ele percebeu, ele estava quase que sem os seus aliados ao lado. E ele estava perto de uma tribo indígena canibal. E aquela tribo o pegou, sequestrou o rei. E ao sequestrá-lo, era comum para eles fazerem sacrifícios. E o sacrifício era feito de alguém que era enviado por Deus. Porque eles entendiam que Deus mandava alguém na mata, do nada, na época certa, para eles sacrificar. E eles estavam à procura, e o rei estava lá, tadinho, na hora errada, no lugar errado. E eles pegaram o rei, colocaram ali para queimá-lo, tal. E quando eles estavam sacrificando o rei, alguém olhou e gritou: não pode, seremos amaldiçoados. Eles olharam: mas por quê? Ele não é perfeito, falta ali um membro, falta ali um dedo, ele não é perfeito. Aí soltaram, mandaram ele embora rapidamente, porque isso traria maldição para a vida daquela aldeia. E o homem foi embora. E aquele homem todo feliz, chegou lá, chamou aquele rapaz, o sábio da cadeia, contou a história para ele. Aí ele disse: agora eu entendi. Por que no momento passado eu perdi um dedo? Porque se eu tivesse perfeito, hoje eu estaria morto. Mas eu não entendi, perguntou o rei, por que ele deixou você ir preso? Aí o sábio, mais uma vez, com sabedoria dos céus, disse para ele: porque imagina se eu estivesse lá com você, quem seria preso? Quem estaria morto? Eu, porque tenho todos os dedos na minha mão. Às vezes a gente não compreende, né? Às vezes a gente acha que, mas como? Meu irmão, os planos que Deus tem para mim e para você são imensuráveis, inenarráveis, a gente não tem nem concepção disso. E por último, para você guardar, um pastor amigo nosso, ele teve umas dificuldades, e talvez isso te identifique um pouco mais. Ele estava padecendo por alguns problemas na igreja, situações difíceis de saúde, mas como todo homem, é turrão para ir no médico, né? Certo, esposas? Digo isso, né, minha esposa Angélica? A gente evita ir ao hospital, né, pastor? Evitamos ao máximo. E esse pastor, lá em Londrina, ele não gostava, não ia, tudo bem, daqui e dali, mas um dia ele estava na igreja, cultuando, louvando a Deus, como estamos fazendo, e o carro desse pastor foi roubado. Tiraram o carro dele. E a gente fica: poxa vida, Senhor, como aquela mulher do Antigo Testamento, com Elias: Senhor, eu estava ali, é um servo do Senhor, estava pregando, como que se isso justificasse. Carro de pastor não se rouba, né? Colocar um adesivo desse, né, pastor Áureo? Fazer uma campanha na Igreja Nacional: carro de pastor, não roube, né? E colocar nos adesivos no carro. Por quê? Carro de pastor não pode roubar? Qual o problema? E ele estava pregando, e no momento do culto o carro dele foi roubado. E ele saiu, foi para casa com carona, ficou conversando com Deus, ele dizendo para nós: eu fiquei até um pouco atribulado, chateado, mas eu descansei, porque eu prego que eu preciso descansar, que Deus sabe de todas as coisas, e eu precisei entender isso. Mas o carro dele foi achado uns 10 dias depois, e nesse percurso, ele teve que fazer alguns caminhos à igreja, porque ele não tinha outro carro, a pé. E esse pastor ia para a igreja, caminhando, e numa dessas caminhadas, ele teve um infarto, no meio da caminhada.
E esse infarto, ainda bem que a cidade era pequena, e as pessoas o conheciam e viram lá ele caído, como que falta de ar, alguns desses sintomas, já levaram ele para o hospital, e quando chegaram lá o médico conseguiu atendê-lo. Foi um infarto pequeno, mas o médico disse uma palavra para ele: se isso não acontece hoje, quando ele viesse, não teria mais volta. Aí ele, de Deus, ouvindo a palavra, que de repente Deus decodifica os que os outros falam, e o Espírito Santo faz assim: agora você entendeu o que ele está falando? O Espírito Santo disse ao coração dele: você viu porque você precisa ficar sem carro? Porque se você não caminha, porque se você não faz isso, eu não vou poder ajudar você, sua família, os médicos não podem te ajudar. Eu quero que você seja muito mais, com mais tempo, com mais qualidade, mas se você ficasse de carro, você não ia cuidar da sua saúde. Ele entendeu isso com Deus. Não sei se Deus fez você perder o seu carro ou não, ou vai fazer, não sei qual estratégia que Deus vai usar, não estou dizendo que é assim, mas para esse pastor ele entendeu que Deus cuida dele, mesmo quando o carro é roubado, só para dizer: querido, eu te amo e não quero que você se vá dessa forma, tenho ainda muito o que fazer a seu respeito. Meu irmão, Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Então a gente pode descansar em Deus, porque Deus não decepciona ninguém. Pode confiar. Deus não desampara ninguém, pode descansar. Deus, se for preciso, te carrega no colo, pode acreditar, porque Ele já fez isso várias vezes na sua vida e na sua caminhada. E não se esqueça, Deus sempre tem o melhor. E o melhor pode ser que não seja entendido hoje, mas descanse, porque Deus sempre tem o melhor para mim e para você. Você crê nisso? Diga para quem está ao teu lado: Deus tem o melhor para você, meu irmão. Fala para ele aí. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer para nós. Vamos